O barão Tubert gritou indignado que ela estava substituindo a pessoa responsável. Por quem era o barão Benck e como ele poderia assumir as negociações? No dia anterior, a imperatriz e sua amiga estavam tomando chá quando Anakin disse que o solicitante era uma pessoa bastante principista, que não sucumbiu às palavras do arquiduque, e se ele fosse enviado para negociar, o resultado seria em menos de um mês. Arona tomou lentamente seu chá, regozijando-se que não teria que fazer nada. O conselheiro disse que ela precisava trazer de volta aqueles que estavam no norte, pois se ela quisesse que o barão Bey liderasse as negociações com Kiesma, então ela precisaria da ajuda do Duque Reichel, apenas ele tinha um poder comparável à influência da família Ciliar. Ele também acrescentou que nos últimos 10 anos, o Duque quase nunca se envolveu na política, e os seguidores do arquiduque se aproveitaram disso. Anakin disse que havia uma grande probabilidade de que exigissem uma força que pudesse conter e suprimir os traidores. Sugerindo a ela, embora não estivesse muito feliz com isso, que a líder do Ferin poderia ser comparada com o Duque Irite. Os tagarelas correram rapidamente para Penélope, perguntando o que estava acontecendo. A garota estava com um balde vazio, pois havia lançado tudo sobre o rapaz que apareceu de repente. A filha de Irite se voltou para a imperatriz, alertando-a sobre o perigo. Protegendo sua irmã. A garota disse que uma pessoa rude havia entrado em seu quarto e que ela deveria chamar segurança o mais rápido possível. Anakin e Arona começaram a rir da situação, tentando explicar que o mago imperial não era um intruso. O conselheiro também acrescentou que ela podia ficar tranquila, pois ele se preocupava muito com Sua Majestade. Ao ver o proprietário da torre, a antiga rainha se virou para ele com um pedido para discutir alguns pontos. Um mago insatisfeito ficou em frente a ela, em roupas apertadas molhadas da cabeça aos pés. Sentando-se em uma cadeira, ele recebeu uma toalha das mãos da imperatriz e disse que estava muito irritado, mas como ela era sua empregada, ele teria que ser indulgente. Enquanto tentava se secar com a toalha, Belle ouviu uma pergunta sobre por que ele veio até ela, a qual ele respondeu perguntando se ela não estava feliz em vê-lo. Ele disse que ela ficava tão feliz quando ele ia até ela disfarçado de gato. A garota riu docemente e disse a ele que não havia ninguém no palácio além dele, com quem ela sempre estaria feliz. Ela se sentou ao lado dele, e o mago imperial começou a perguntar sobre o que ela queria conversar. A imperatriz estendeu a mão para ele, pedindo-lhe que participasse da reunião dos aristocratas de amanhã e oferecesse seu poder como chefe de Fersan, ao lado do Duque Reichel. Arona acrescentou que não era uma ordem, mas um pedido dela, e se ele não quisesse, ela não insistiria. Bel pegou sua mão, puxou-a para perto dele e disse que gostava de tais condições. Ele se aproximou o máximo que pôde do rosto dela, dizendo que também queria oferecer algo a ela. Ao retornar à sua cadeira, o rapaz disse que quando um dos aristocratas fosse a Kiesma, ela deveria permitir que ele fosse junto. A garota concordou rapidamente, mas perguntou qual era o motivo dele. O mago imperial disse a ela que havia alguém naquele reino que ele estava procurando, e era difícil para ele dizer se era verdade, mas pela primeira vez em muito tempo ele encontrou pistas dele. A antiga rainha decidiu esclarecer 3 coisas, dizendo que o barão Bate estava encarregado das negociações e Bel estava apenas o acompanhando. A segunda coisa era que se o barão precisasse de alguma ajuda, o mago imperial não o recusaria. A última coisa era que se surgisse uma situação em que a imperatriz precisasse dele, ele voltaria imediatamente. Olhando para ela com esperança, o rapaz ficou constrangido, levantou-se da cadeira e anunciou que estava indo embora, dizendo que não conseguia deixar de vir quando a imperatriz o chamava. Arona desejou-lhe uma jornada segura, o que o fez pensar que era uma despedida especial, fazendo-o corar. O barão Bey ficou confuso com a atenção dada à sua pessoa, mas acreditava firmemente que aquela era uma chance de acabar com uma guerra desnecessária. Após isso, o barão Tubert protestou com outros seguidores do arquiduque por um longo tempo, e depois a imperatriz descobriu que o conselheiro havia lidado pessoalmente com todos, com a ajuda da lei de discursos talentosos. Algum tempo depois, a garota calmamente jogou uma moeda, e o conselheiro disse a ela que eles não perderiam no próximo jogo. Arona disse a ele que Penélope realmente se tornará a rainha da sociedade. Em sua opinião, ela não era tão corajosa quanto Sua Majestade, a Imperatriz Eu, mas rapidamente conseguiu fazer amizade com os jovens aristocratas.
A imperatriz tinha medo de que fosse difícil para a garota se dar bem com a geração mais velha, mas Condessa Hermann, que cuidava de sua família há 40 anos, ajudou-a um pouco. Desde jovem, ela era famosa por suas amplas conexões, então é claro que a condessa conhecia todos que tinham poder neste continente, e sua influência no campo da arte era incrível. Arona perguntou se era possível que a condessa não cortasse os laços com o arquiduque auxiliar, para o qual ela não recebeu uma resposta exata. O conselheiro percebeu que, olhando para a reação do barão Tubert e a solidariedade de sua majestade e do duque Riquel, a velha senhora começou a duvidar, embora ainda não tenha desistido da ideia de casar a princesa com seu sobrinho, então ela está mantendo distância. Anakin se aproximou e sussurrou em seu ouvido que, em sua opinião pessoal, a tosse da condessa piorou. O rapaz não teve tempo de terminar porque alguém por trás começou a cumprimentar a imperatriz. Virando-se para a voz, eles viram Condessa Hermann de pé atrás deles com um jovem. A imperatriz os cumprimentou, e a velha senhora disse que havia muitas pessoas antes, então ela estava apenas a cumprimentando adequadamente agora. Então ela apresentou o jovem ao seu lado, dizendo que era o Marquês de Baniel e ele realmente queria conhecê-la. O rapaz disse alegremente que era uma honra para ele conhecê-la, e ele especialmente veio cumprimentá-la. A garota pensou sobre o fato de que o Marquês Baniel era considerado um dos homens mais ricos do Império, pois tinha as terras mais férteis no leste. Tipicamente, aristocratas que têm muito dinheiro e possuem terras distantes são considerados uma boa fonte de renda para a família imperial devido aos impostos, então eles frequentemente agem arrogantemente. Examinando seu novo conhecido, a antiga rainha pensou que agora ele não estava mostrando arrogância para com ela, mas pelo contrário, como se quisesse suborná-la. O marquês começou a dizer que Sua Majestade não se importar, ele gostaria de convidá-la para a residência Banial, disse o marquês. A imperatriz e o conselheiro se olharam, mas ela pensou que talvez o rapaz estivesse buscando objetivos egoístas, então ele se comportava dessa forma. De qualquer maneira, essa era sua chance de fazer amizade com ele. Arona sorriu afetuosamente e disse que marcaria uma data e iria até a residência. Após se despedir dos convidados, a garota se virou para a amiga com uma pergunta sobre se o marquês sempre havia sido tão amigável, para a qual recebeu uma resposta negativa. Anakin disse que seu convidado era como um erudito, interessado apenas em história, e geralmente não gostava de se comunicar com outras pessoas, muitos o chamavam de Marquês Frio, vivendo sozinho em uma grande residência. Então ele olhou para a senhora e sorriu, dizendo que talvez a primavera tivesse uma influência sobre o rapaz. A imperatriz olhou cuidadosamente para o conselheiro e perguntou o que ele disse. No dia seguinte, eles foram à residência, e ao sair da carruagem, Arona exclamou primeiro que a conversa sobre o poder do dinheiro não era mentira. Sua amiga notou que a família dele sempre fora rica, e o tamanho da residência superava o condado de Hermann e vinha logo atrás do arquiduque de Aciliar. A garota admirou a casa e se perguntou se tudo aquilo era realmente feito para ela, uma simples garota do país de Yadal. 5 anos atrás, o reino de Vidal era um pequeno estado subordinado ao império, incluindo apenas algumas ilhas na costa, onde muitas pessoas viviam em uma pequena área. Mas, segundo rumores, as pessoas deste reino, há 5 anos, não conseguiam estabelecer boas relações com o império. Muitos diziam que as pessoas de Vidal adoravam deuses estranhos e conheciam um método para amaldiçoar uma pessoa que odeiam, e após os habitantes se juntarem ao império, furacões começaram a ocorrer frequentemente, mas se você nadar com eles, eles não deixarão você nadar até se afogar. Embora fossem apenas rumores não verificados, os habitantes de seu reino tinham cabelos azuis e pele pálida, assim como os descendentes do deus marinho da lenda. Sua aparência incomum só reforçava os rumores, e sua aparência, que não podia ser escondida, bem como os costumes incomuns de vida na costa, iam contra o estilo de vida do império, então não podiam ser aceitos, especialmente pelos poderosos aristocratas. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz alta e inesperada de um homem correndo em sua direção. Era o marquês, que tentou cumprimentar a nova imperatriz de longe. Conforme ele se aproximava, agradeceu por ela ter tirado um tempo para visitar sua modesta casa. Ao entrar na mansão, Arona notou que a moradia não era modesta de forma alguma. À primeira vista, era claro que tudo era de alta qualidade.
O rapaz preparou muitas guloseimas para ela e convidou a imperatriz a experimentá-las todas. Depois, ele perguntou se um de seus conhecidos poderia se juntar a eles, para o que recebeu permissão afirmativa. Olhando para as criadas, o marquês deu uma ordem e agradeceu à majestade pela cordialidade. Uma garota de cabelos azuis entrou na sala de jantar, saudou o filho do império e disse que seu nome era Violeta. Ela fez uma reverência educada, e a ex-rainha permitiu que ela se sentasse à mesa com eles. A garota sentou ao lado do marquês, e eles se olharam com olhos amorosos. Reunindo coragem, o rapaz disse que havia chamado a imperatriz por um motivo, queria pedir algo a ela. Ele lembrou do maravilhoso debut da Lady Riel e disse que a celebração que acontecia no Palácio Imperial estava em um nível completamente diferente. Ele acrescentou que desde os tempos antigos, um verdadeiro homem é aquele que pode fazer sua amada feliz. O marquês disse que, antigamente, amava apenas uma pessoa durante toda a vida, embora naquela época tivesse o direito de ter muitas esposas. Levantando-se da mesa, o rapaz constrangido começou a falar sobre como queria dar a Violeta um debut inesquecível, semelhante ao da Lady Rachel. Arono respondeu severamente que no passado, muitos aristocratas podiam fazer o debut de suas filhas no palácio pagando por isso, mas em seu reinado, não permitiria exceções, não porque Penélope era sua parente, mas porque era permissível para ela. A garota acrescentou que entendia que ele queria abrir caminho para sua amada, que não tinha nada a ver com a sociedade secular, mas ela não podia lhe dar tal privilégio apenas porque ele pediu. O rapaz confuso foi puxado pela mão por sua amada, que disse que sua majestade estava certa, porque estava feliz por poder conhecê-lo, pedindo-lhe para não se preocupar com isso, pois não era necessário chegar a isso. O marquês apertou a mão de Violeta e, com lágrimas nos olhos, pediu à imperatriz para ouvi-lo. Ele garantiu que, se a senhora se recusasse após ouvir sua história, ele não pediria mais. O rapaz começou a contar que a história de amor deles aconteceu no verão passado. O reino de Idal foi destruído 5 anos atrás e tornou-se parte do Império, e por ordem do comandante-chefe do exército, todos os residentes se mudaram para o continente. O marquês estava ansioso para aprender mais sobre a história de Idal, então a costa se tornou seu lar, e ele viveu lá por um tempo. Ele estava navegando em um navio, apreciando o ar fresco, mas o navio foi atacado de repente por trás, e eles tiveram que fugir. No momento em que o rapaz pensava na morte, alguém o ajudou a sair do navio em colapso. A garota viu o rapaz em pé no convés a tempo e, com um salto rápido, pulou no mar com ele antes que a pólvora explodisse no navio. Violeta era uma assistente de navegação no navio e salvou sua vida ao atravessar o fogo. Logo, o marquês se apaixonou por sua salvadora e pediu a ela que se tornasse sua amante. Abraçando sua amada, ele concluiu a história dizendo que a garota o aceitou mesmo sendo um bom para nada. Depois de toda a história, um pequeno problema surgiu porque rumores começaram a se espalhar de que suas terras haviam sido capturadas e que ele havia sido seduzido por uma sereia, uma descendente do diabo. A imperatriz ficou consternada ao ver que tantas pessoas realmente acreditavam em tais histórias. O conselheiro a tranquilizou, dizendo que as pessoas haviam descrito esses rumores em grande detalhe, e muitos diziam que as sereias tinham a marca do diabo em seus pescoços. Ele então acrescentou que havia um homem que supostamente viu o marquês cair no mar. Anakin concluiu dizendo que mesmo entre os aristocratas, há aqueles que acreditam nesses rumores vis. O marquês disse que, quando encontrou a fonte desses rumores, percebeu que o culpado era sua família, que queria casá-lo à força. Então, de acordo com as leis do Império, eles foram decapitados, mas os rumores de que ele adorava o diabo só se intensificaram. Olhando para Violeta, o rapaz disse que parou porque não queria que os rumores se espalhassem ainda mais, mas havia uma queimadura no corpo de sua amada que não podia ser removida. A garota afastou seus cabelos azuis, atrás dos quais uma queimadura vermelha brilhante podia ser vista em seu pescoço. Batendo na mesa, ele disse que não queria mais ouvir sujos rumores sobre aquela que o salvou e que recebeu a cicatriz por isso. Ao olhá-los, a imperatriz perguntou se ele queria que ela fizesse seu debut no palácio, já que era um caminho rápido conhecido na sociedade secular, mesmo que fossem apenas rumores, para o que recebeu a resposta de que ele viu quanto a atenção que sua irmã recebia e, portanto, esperava que os habitantes do império pudessem se apaixonar por sua amada.
Arona calmamente relatou que um debut no palácio não resolveria o problema deles de forma alguma, para o que o marquês disse que sabia disso, mas também queria muito. Sua Majestade Feliz disse que eles não precisavam se esforçar tanto e quebrar as tradições do Palácio Imperial porque ela tinha uma ideia muito melhor. Em uma das cidades do Império, um ex-talentoso ator quebrou outro prato, ao que ouviu de seu chefe que nem mesmo conseguia lavar direito a louça. O homem careca apontou o dedo para ele e disse que era um ator e foi demitido porque não conseguia aprender o roteiro. O pobre rapaz pediu por outra chance, ao que ouviu em resposta que estava demitido. Agora, ele caminhava pela rua, derramando lágrimas e lamentando que fosse o melhor ator em Durham e agora tinha que suportar tal atitude. Ele foi expulso daquele reino e você foi tratado como um idiota apenas por ouvir seu nome. Tendo se mudado para o Império, a primeira coisa que fez foi mudar seu nome pensando que seria mais legal e ele poderia recomeçar. Ao anoitecer, um homem de manto preto se aproximou dele por trás, dizendo que tinha uma pergunta para ele. O estranho perguntou se seu nome era Rick Tabian, para o que o rapaz deixou escapar acidentalmente que era, pensando que seria morto por suas ações no reino de Durkon. O ator caiu no chão implorando por misericórdia. Levantando-se de joelhos, Rick tentou se afastar rastejando do homem de preto, mas foi rapidamente impedido. Virando-se para ele, o rapaz levantou as mãos e as juntou como se estivesse implorando. O estranho tirou o capuz, e a ex-rainha de Durkon estava na frente dele, observando-o calmamente. Ele a cumprimentou, dizendo que não esperava ver a rainha de Durkon ali, mas seu companheiro se aproximou por trás e começou a puxar lentamente a espada da bainha, o que fez o rapaz perceber imediatamente seu erro e se corrigir chamando-a de imperatriz. O conselheiro sussurrou discretamente para sua senhora que parecia que o rapaz era de cabeça dura, para o que a garota assegurou que tudo não era tão ruim assim. Calmamente, ela perguntou ao ator tremendo se ele sabia por que ela o tinha encontrado. Virando-se para ele, a garota perguntou se ele gostaria de interpretar a peça novamente, assumindo o papel principal. Depois de algum tempo, o rapaz já estava totalmente ensaiando seu novo papel, que a própria imperatriz lhe deu. Arona ficou com o diretor e disse que tudo parecia um ensaio normal, para o que ouviu do homem que tudo estava realmente indo bem. Ele acrescentou que estava muito preocupado quando ela disse que ele poderia bater nele se o rapaz não obedecesse. O marquês e sua amada se aproximaram deles e disseram que não sabiam como agradecê-la. À pergunta dela sobre se eles gostaram do ensaio, o rapaz disse que nunca esqueceriam, e após a apresentação as pessoas definitivamente mudariam suas opiniões sobre a residência de Vidal. A imperatriz disse que faltavam menos de 15 dias para a apresentação, para o que Violeta notou que tudo parecia muito bom mesmo sem a decoração no palco. A garota disse que a personagem principal Lola é sua amiga de longa data e estava ansiosa para vê-la atuar novamente. O marquês disse que sabe que eles os ajudam pelo bem de todos os habitantes de Vidal, mas tudo o que faz por eles é tudo em prol de Violeta, pois ela é uma pessoa querida para ele. Ele acrescentou que desejava que pudessem parar esses terríveis rumores para que os habitantes pudessem viver em paz no Império. O rapaz colocou a mão no peito e garantiu orgulhosamente que isso é a única coisa que ele realmente quer fazer. A imperatriz ouviu como ele lhe propôs que deveria cuidar de todos os assuntos que o arquiduque estava encarregado, junto com quem ela designasse. Ela respondeu que o arquiduque era responsável por muitas coisas, mas não havia necessidade de agradá-la por causa disso. Arona pensou que ela realmente iria fazer amizade com ele, mas o rapaz de alguma forma mudou de lado muito facilmente. O marquês disse que era um homem simples e estava pronto para fazer qualquer coisa pelo bem de Violeta. A ex-rainha observou com um pouco de preocupação que o dano para ele seria grande. O rapaz abraçou sua amada e perguntou como algo relacionado a Violeta poderia prejudicá-lo. Sozinha, a imperatriz pensou que ele provavelmente ouviu sobre seu relacionamento com a família auxiliar do Conde Hermann, mas de qualquer forma, o apoio do Marquês de Betaniel poderia trazer bons resultados. O diretor da peça se aproximou dela e a agradeceu, dizendo palavras de gratidão pelo fato de ela lhe ter dado uma chance de apresentar uma peça com um enredo tão interessante. Se soubesse dessa história antes, ele teria pago todas as despesas ele mesmo. O líder dos Lobos do Palco é conhecido por seus elencos impressionantes, atraindo todos, desde criminosos até filhos de aristocratas.
Arona perguntou, surpresa, se os atores selecionados combinavam com ele. O rapaz disse que o ator principal era ótimo e perguntou se ela estava se referindo à atriz do Reino de Vidal. Ao receber uma resposta positiva, ele convidou Sua Alteza para mostrar algo. Eles se aproximaram do palco onde a personagem principal estava interpretando seu papel, perguntando o que a personagem principal estava procurando em sua semente. Rick disse à garota que sua voz não deveria ficar mais cara neste momento e depois acrescentou que não quis dizer que ela estava errada, ele também teve dificuldades com emoções na cena. A atriz disse que ele poderia simplesmente pedir calmamente para ela ensaiar a cena novamente porque ele era seu professor. As garotas as assistindo zombaram do ator dizendo que ele estava novamente colocando a atriz em uma situação constrangedora. O diretor apontou para as duas garotas dizendo que elas estavam protegendo Lola desde o primeiro dia. Ele também acrescentou que ela se tornou muito amigável com os outros, fazendo piada com tais coisas. O rapaz disse à imperatriz que normalmente, se alguém zomba de alguém, não podem ser amigos por muito tempo, mas desta vez tudo era diferente. Fazendo uma cara astuta, ele disse que a garota ficaria muito surpresa quando visse a cena. Ao que ele recebeu uma contra-pergunta sobre se ele disse que era muito difícil dirigir a produção por causa do grande número de cenas no mar. O diretor disse que um patrocinador anonimamente alocou a eles uma grande quantia de dinheiro. A imperatriz pensou que o uso de tecnologia convencional não poderia fazer um bom cenário para o palco. Ela sugeriu que estavam usando algum tipo de artefato, para o que o rapaz não respondeu que não era apenas um artefato, nem mesmo uma pérola brilhante ou um simples acessório. Ele acrescentou que era um artefato tão luxuoso que ele nem sabia como usá-lo corretamente. Apenas uma pessoa veio à mente dela, um mágico imperial, mas ela se perguntou quando ele soube que a garota estava preparando uma apresentação. No castelo, as criadas estavam discutindo a próxima apresentação. Penélope disse que haveria uma produção no Teatro Central Faden e que já havia reservado 2 ingressos para os melhores lugares. O rapaz ao lado dele disse que ainda estava pensando, pois nada foi dito sobre o enredo da produção e ele não estava certo de que a performance o interessaria. A garota disse a ele que todos os ingressos para a primeira apresentação já estavam esgotados e por causa de seus pensamentos ele ficou muito atrás. A irmã da imperatriz o aconselhou a não se preocupar e prometeu que ela assistiria muito atentamente e depois lhe diria. O rapaz insatisfeito perguntou, já que a história era sobre uma história de amor, então não deveria mais ser para o povo comum. Ele acrescentou que se não houver sofrimento sobre vida e morte, sobre pecados e perdão, então não pode ser chamado de arte. Penélope disse que ele estava criticando sem sequer ver a apresentação e perguntou se era assim que as pessoas que realmente apreciam arte se comportam. A garota decidiu discutir o que seus novos amigos achavam da imperatriz, para o que ouviu a resposta de que até o assistente da imperatriz, conhecido por Arona, ouviu tudo, pois também estava no jardim, e disse que estava constrangida e parecia estar causando problemas. O conselheiro disse a ela que os jovens aristocratas adoram fofocar, para o que ele recebeu a resposta de que se envolver em um escândalo com homens bonitos não é tão ruim. Olhando ao redor, a garota perguntou por que ainda não viu o Conde Hermann. Anakin disse que ultimamente ela não vinha ao palácio onde costumava aparecer todos os dias. O rapaz presumiu que ela queria agradar o arquiduque auxiliar. Ele acrescentou que não achava que ela deixaria de aparecer no evento antes mesmo de começar. Se você não aparece em algum lugar por muito tempo, em algum momento eles se esquecem de você. Como a performance já foi um sucesso em certa medida, se os rumores se espalharem de que a Condessa como personagem principal da sociedade secular não se juntará, então sua autoridade diminuirá significativamente. A imperatriz pensou que não poderia desistir porque a única pessoa que ela realmente queria ver na performance era a Condessa Hermann. A garota se levantou da mesa, se despediu do conselheiro e disse que precisava encontrar alguém. Ela foi ao médico imperial, que a informou sobre a iminente morte de sua amiga. Ao entrar no consultório do médico, a ex-rainha notou o quanto a doutora Rudas estava trabalhando duro. A garota não esperava que aquele cuja vida ela havia salvo mais de uma vez de venenos mortais no reino de Duran viesse até ela. Ela cumprimentou o filho do império, para o qual recebeu a resposta de que não havia ninguém no império que pudesse se comparar com ela em medicina e conhecimento médico, mas sua etiqueta estava longe de ser ideal.
O médico disse que sua misericórdia para com ela era ilimitada e agradeceu por suas palavras gentis. A imperatriz perguntou se ela gostava do laboratório no Império, para o que recebeu a resposta de que era 1 milhão de vezes melhor do que o de Duran. Judas então trouxe o chá para ela e informou que o chá era feito das folhas de ervas medicinais, então era bom para a saúde. Arona disse que a pesquisa é boa, mas ela precisa sair às vezes, então perguntou se o médico gostava de teatro. A ex-rainha disse que tinha uma produção planejada e adoraria que ela viesse vê-la. O médico concordou rapidamente, depois ouviu que seria um bom show e muitos aristocratas do império se reuniriam lá. A garota perguntou se a condessa, que iria apresentá-la a seu parente distante, estaria lá, e a imperatriz perguntou quando elas tinham tempo para se encontrar. Judas de repente lembrou e perguntou se essa mulher não seria capaz de vir para a produção. Arona disse que ainda não sabia se a velha estaria lá ou não, e depois perguntou o que ela havia ouvido. O médico disse que ela parecia muito doente, então morreria em breve. Arona não podia acreditar no que ouviu, então ela perguntou várias vezes ao médico imperial se ela estava falando sobre a Condessa Hermann. No dia seguinte, ela foi visitar a condessa. Na entrada da mansão, foram recebidas por uma criada que as cumprimentou. A imperatriz pediu a ela para levá-las imediatamente ao conde, para o que a garota mostrou o caminho. Penélope estava indignada que apenas uma criada saiu para encontrar Sua Majestade, a imperatriz. A criada respondeu que todos, incluindo o jovem mestre, estavam agora no quarto da condessa, então eles não podiam conhecer visitantes inesperados. Abrindo a porta do quarto, a garota informou que a condessa estava dentro. As três ouviram como alguém disse que sua mãe não poderia conhecer os convidados em tal situação. Um dos filhos da condessa estava sentado em uma cadeira e cortando uma maçã, dizendo que sua irmã poderia ir descansar e ele poderia cuidar melhor de sua mãe. O genro sugeriu que todos ficassem no quarto porque isso fazia a paciente se sentir muito melhor. A velha estava cansada de ouvir suas discussões, então disse com raiva para calarem a boca, senão ela enlouqueceria. Ela também acrescentou que eram como tolos que não conseguiam determinar o que era mais importante agora. Tosseando, a condessa disse baixinho que deveriam ir e conhecer Sua Majestade. A imperatriz decidiu anunciar sua presença e se voltou para a condessa Hermann. Todos os filhos se curvaram e cumprimentaram sua mestra, e a ex-rainha disse que a condessa não precisava sair da cama. Fechando os olhos de cansaço, a mulher agradeceu e pediu para toda a sua família deixar o quarto. A filha tentou discordar, mas o olhar severo de sua mãe forçou todos a sair rapidamente do quarto. Limpando a garganta, a condessa pediu desculpas por cumprimentá-la nessa forma. Arona disse que eles têm muito boas relações na família, para o que recebeu a resposta de que, embora sejam estúpidos, ainda são sua família. A garota notou que a senhora idosa parecia mal, para o que ela respondeu que não podia ser cuidadosa com suas palavras, mas dizer diretamente que parecia que ela ia morrer em breve. A condessa Hermann sabia que todos vieram apenas para convidá-la para a apresentação, então ela anunciou que não poderia comparecer. A imperatriz perguntou perplexa se tudo isso não era por causa da doença, mas por causa de sua família. A mulher moribunda respondeu que ela era muito sábia, pois entendia tudo imediatamente. Apenas você ouvirá, para o que ouviu uma pergunta de contra se não era difícil viver com ódio com o arquiduque. Ela respondeu que a última coisa que ela queria era deixar sua família em perigo. No final de sua jornada, Arona calmamente disse a ela que não tinha vindo a ela por causa da próxima performance. A garota disse a ela que havia vindo porque realmente estava preocupada com sua saúde. Então, sorrindo docemente, a ex-rainha perguntou se ela não morresse, se ela poderia vir para a apresentação. A condessa ficou chocada com tais palavras e perguntou em voz trêmula se essa não era uma doença que nenhum médico no Império poderia curar. O médico entrou na conversa dizendo que essa doença é frequentemente encontrada em pessoas que bebiam e fumavam muito desde a infância, mas em Duran, onde o clima é seco, essa doença é extremamente rara. Ela acrescentou que era impossível curá-la, mas se ela quisesse, poderia viver mais tempo. A mulher disse em voz alta que queria viver, mesmo que fosse apenas por 1 mês ou uma semana, porque tinha tantas coisas inacabadas. A garota disse que a doença é chamada de histeria, da qual sua mãe morreu. Olhando para a paciente, ela relatou que,
estando nessa condição, sua mãe viveu mais 10 anos. O médico explicou que, se você evitar os erros que a garota notou enquanto cuidava de sua mãe, você pode viver ainda mais. O mais importante é nunca mais beber ou fumar. E a condessa prometeu que faria o que fosse preciso e pediu a sua majestade para permitir que o médico ficasse com ela. A imperatriz explicou que tinha vindo exatamente por isso e disse que a condessa deve comparecer à apresentação porque dessa forma atrairiam a atenção de toda a sociedade secular. A senhora idosa não acreditava no que estava acontecendo, mas, tendo-se controlado, disse que a imperatriz era muito sábia e deveria ter enviado mais fotos de seu sobrinho. O dia da tão esperada apresentação chegou e muitos jovens se reuniram. As duas senhoras estavam discutindo que em um lugar como aquele estava o Marquês Baniel, que veio aqui com uma sereia. Uma delas disse que a garota ainda era uma burguesa de Vidal e, como lhe parecia, pessoas verdadeiramente importantes nunca vinham. Ela acrescentou que se isso fosse realmente uma boa apresentação, então a condessa não poderia vir. O barão Tuberto ouviu especificamente os jovens falando sobre a próxima apresentação. Sorrindo, ele disse baixinho para si mesmo que isso seria um bom espetáculo. Então, virando-se para os jovens, o homem disse que conhece bem a condessa Hermann e como ela é obcecada por performances de qualidade, então se houver algo que ela não goste, ela não perde tempo com isso. Ele afirmou que havia apenas uma razão pela qual o conteúdo da produção e a lista de atores eram mantidos em segredo. O barão não teve tempo de terminar de falar quando a condessa Hermann apareceu na frente dele, falando sobre quanto tempo fazia desde que se viram. Virando-se na direção dela, o homem pensou que a senhora idosa havia estado anteriormente ao lado dos auxiliares. A apresentação começou, dois rapazes puxaram atrás deles vários metros de tecido azul sobre o qual o brilho das lanternas se refletia para criar o efeito de ondas. Entre o tecido, inesperadamente para todos, apareceu um rapaz que estava tentando abrir caminho através do abismo do mar. Ele não teve sucesso e pediu ajuda. Quando uma garota de repente o pegou pela mão e o puxou para o ar. Tendo subido a costa, o homem tentou tossir a água que tinha entrado em seu peito e recuperar o fôlego. Notando que sua salvadora estava indo embora, o ator levantou a mão e pediu a ela para não partir e deixá-lo olhar para ela. A atriz se virou e uma linda garota de cabelos azuis apareceu na frente dele. A plateia congelou de encantamento e o rapaz continuou a dizer que ela era uma deusa e o salvou. Ela perguntou a ele o que o homem estava procurando em seu mar, ao que recebeu a resposta de que ele era Daemon Hanel, o príncipe do reino de Hanel. Colocando a mão no peito, ele muito envergonhado pediu a ela para ao menos dizer seu nome. A salvadora disse a ele que seu nome era Viola e que ela já tinha visto muitas pessoas em seu mar, mas ele era o primeiro que queria saber seu nome. Levantando-se de seus joelhos, o rapaz pegou a mão dela, se aproximou e disse que não precisava dos tesouros dessas águas, mas apenas pedia para conhecê-la melhor. A garota que ele deveria se casar ficou fora de si de raiva e ódio. Correndo para o palco, ela gritou que o lugar da princesa pertencia a ela e a garota não era uma deusa, mas uma demônio. Ela também acrescentou que a criatura diabólica ousava querer seu lugar e ela nunca o deixaria sozinha. Chamas irromperam no palco, a plateia não podia acreditar que os atores ainda estavam jogando em um fogo real. A cenografia mudou para um navio em chamas no qual o ator tentava não respirar fumaça, mas gritava que Viola não deveria se aproximar. Ele tentava transmitir a ela que seu destino era morrer em seu mar, mas graças à sua misericórdia, ele conseguiu salvar sua vida e agora ele deve aceitar o castigo do céu. O rapaz pressionou a mão no peito, lágrimas fluíram de seus olhos, e ele disse que estava sendo punido por ousar amar a deusa, então ela também, por causa dele, recebeu uma marca em seu pescoço, então ela aceitaria de bom grado a punição por seu amor por ele. Apesar do fogo, a garota ainda se aproximou dele e acariciou seu rosto com as mãos. Ela o puxou para perto e eles se fundiram em um beijo terno contra o fundo do céu do pôr do sol entre o fogo ardente. Esta foi a última cena. A plateia se levantou de seus assentos e os aplaudiu com entusiasmo, tentando conter suas lágrimas. A imperatriz assistiu a tudo de seu lugar e, como muitos espectadores, ficou encantada com a peça encenada. Ao sair do teatro, os jovens discutiam o fato de nunca terem visto uma performance como aquela. Arona disse a Anakin que, em sua opinião, tudo correu bem, ao que o rapaz concordou com ela.
Ela acrescentou que não conseguiram se livrar dos rumores de que Violeta não era uma pessoa, mas uma sereia, mas ainda assim fez uma boa escolha ao mostrar a história deles. A ex-rainha acreditava que assim as pessoas ficariam mais interessadas em Vidal e descobririam que esses rumores eram completos absurdos. Observando as pessoas saindo, a garota encerrou seu discurso dizendo que as pessoas saberiam mais se observassem um pouco mais os habitantes do reino da ilha. Ela se lembrou desse incidente quando Belle usou magia para transformar uma rosa vermelha em uma azul. A imperatriz não tinha visto o mágico imperial por muito tempo, mas disse em voz alta para seu conselheiro que poderiam voltar ao castelo. A garota perguntou como estava a condessa, a qual recebeu a resposta de que ela se sentia muito melhor. Anakin disse que a velha senhora resmungava o tempo todo porque parou de beber e fumar. Ao retornarem para os aposentos da imperatriz, encontraram uma foto de Penélope segurando um gatinho lutando em suas mãos. Há um mês no reino de Kesman, Roxana recebeu uma carta dizendo que Sua Majestade estava recusando-os. Seu pai bateu na mesa com força e gritou sobre o quão arrogante era a imperatriz. O mago da corte veio até eles garantindo que não deveriam se preocupar muito com isso. O rapaz disse que o barão Sente era um aristocrata de classe baixa e o dono da torre estava vindo para o reino por outro motivo. A filha do duque perguntou se o mágico imperial estava vindo por causa dele, a qual recebeu a resposta de que realmente o forçou, mas não esperava que Bel realmente viesse. Ele acrescentou que o dono da torre não estava interessado nessa guerra, e a garota perguntou se ele realmente testou isso com sua capacidade de previsão. Pressionando o mago da corte, ela disse que suas habilidades eram simplesmente terríveis, embora entre os magos houvesse poucos que tivessem a habilidade de previsão, mas graças a ele ela percebeu que era inútil manter alguém que não soubesse usá-la. Saindo da sala, Rocha acrescentou que ele era bom em usar venenos, e seu marido deveria se concentrar nisso. O duque perguntou ao mago se ele não tinha medo de encontrar o dono da torre, a qual recebeu a resposta de que mesmo que cruzasse seu caminho, ele não entenderia que era obra dele, pois cobriu todos os vestígios. O homem disse que não estava preocupado com os assuntos em Fergem, mas estava se perguntando se haveria problemas se tal mago perigoso viesse até eles. O rapaz disse que, pelo contrário, precisam se aproximar, porque o barão mesmo disse que tal mago poderoso não deveria existir no império, que isso se tornaria dele. O pai observou que neste império, que deveria se tornar submisso a Roxana, tal mago perigoso não pode continuar existindo. Cerrando o punho, ele declarou que o rapaz fez em Feiren não teve efeito sobre o dono da torre, a qual recebeu a resposta de que quando você usa veneno de longe, sua eficácia é apenas 10, e se você usar de perto, pode ceder 100. O conde perguntou se ele realmente convidou o mágico imperial para o reino de propósito. A qual ouviu a resposta do mago da corte de que ele assumiria tudo. Ele acrescentou que Belle interveio na guerra por ordens da imperatriz, então essa é uma ótima chance. Seu pai disse que ele tinha uma chance e precisava lidar com isso sem cometer um único erro, e além disso, precisava manter tudo em segredo para que sua filha não descobrisse. O rapaz perguntou por que o arquiduque queria manter tudo em segredo, pois a princesa que ele conhecia os apoiaria e ajudaria. O homem se levantou dizendo que ela não deveria interferir nos assuntos de Fã, ele pessoalmente apresentaria a ela um império limpando cada canto dele. De repente, a porta se abriu com um estrondo. De pé atrás dela estava a terrivelmente furiosa Roxa. A garota disse que Ramon, como o mago da corte era chamado, disse que o barão Bane e o dono da torre chegariam em alguns dias. O rapaz respondeu que, de acordo com seus cálculos, a jornada levaria pelo menos 3 dias. Olhando para ele com raiva, ela pediu a ele para nunca mais mencionar seu insignificante dom de previsão novamente. Ele não conseguia entender o que havia acontecido, mas de repente 2 pessoas entraram na sala perguntando se o arquiduque auxiliar estava ali. Caminhando logo atrás da filha do duque estavam 2 rapazes claramente cansados da viagem. Ramon rapidamente colocou um capuz sobre si mesmo para que o mágico imperial não pudesse vê-lo, e o barão correu para encontrar seus convidados. Bel estava muito mais animado do que seu companheiro, então ele mesmo anunciou que haviam chegado por ordens da imperatriz, e portanto, pediu perdão pela visita inesperada. Sentando-se no sofá, os 2 recém-chegados começaram a ouvir a história de que, como eles mesmos sabiam, o dinheiro apoia as vidas dos soldados no campo de batalha.
O Duque acrescentou que não achava que seu pedido ultrapassasse os limites do que era permitido, a qual recebeu a resposta de que Sua Majestade havia proibido. O homem ficou chocado com essa notícia e perguntou o que ela oferecia em troca. O Barão B transmitiu as palavras da imperatriz de que ela os agradecia por seus serviços nesta guerra sangrenta. Ele também acrescentou que eles não precisam mais se preocupar neste lugar frio e cruel, então ela o enviou para salvá-los desses problemas. Pressionando a mão no peito, o rapaz disse que tinha chegado para negociações e foi nomeado responsável por esta guerra. O arquiduque começou a perguntar com raiva se as negociações com Kisma eram decisão da imperatriz e se realmente achavam que isso era possível, já que o reino invadiu o território do império várias vezes. O barão disse que o direito de controlar o exército imperial pertence à imperatriz, então eles deveriam verificar se as negociações eram realmente impossíveis. Tendo pedido ao duque que lhe deixasse as funções de comandante-chefe do exército, ele ouviu em resposta que o homem não gosta de quem fala em vão e não entende nada dos assuntos que assume. O rapaz disse que esta é a ordem da imperatriz, então a família ciliar também deve segui-la. O pai de Roxana se levantou da cadeira, declarando em voz alta que não transferiria os direitos de comandante-chefe para ele porque não havia ninguém aqui que o reconhecesse como responsável, conforme nomeado pela imperatriz. Então ele acrescentou sombriamente que a guerra continuaria por muito tempo até que ele quisesse terminá-la. O barão Bey suspirou pesadamente e disse que o entendia, mas ainda tentava encontrar uma maneira de concluir um acordo. Ele pediu ao duque que lhe providenciasse um lugar para passar a noite e 10 guardas, pois não sairia até concluir as negociações. O arquiduque Ailer olhou insatisfeito para o dono da Torre dos Magos, pensando por que ele veio aqui em primeiro lugar. O homem ficou indignado. Desde quando o mágico imperial se tornou a mão direita da imperatriz? Olhando para o mago da corte, viu-o sorrindo aprovadoramente, claramente planejando algo. O duque se controlou e disse que, embora não concordassem, não podia recusar hóspedes que haviam vindo tão longe, então ordenou à criada que os levasse aos seus quartos. Ao entrar em seu quarto temporário, os dois jovens começaram a se acomodar e discutir as próximas ações. Bel disse que o arquiduque claramente não estava disposto a cooperar com eles, então ouviu a confirmação, bem como a suposição de que o dono da mansão poderia matá-los. Sentando-se no chão para desfazer sua bolsa, o barão Beit ouviu o mago dizer que já sabia disso. Tirando suas coisas de viagem da bolsa, o barão disse tristemente que o próprio duque disse que se não gostasse de algo, então que tentasse impedi-lo. Vestindo uma túnica preta, ele declarou que a partir de agora estavam passando para o plano B. Naquela mesma noite, tentaram se aproximar do lado inimigo, mas foram avistados inesperadamente e começaram a reagir com flechas. Uma hora antes, o barão havia informado que esperava que o arquiduque auxiliar se recusasse a cooperar com eles, então montariam a cavalo e se infiltrariam secretamente no reino de Kisma. Ele acrescentou que sempre soube que tinha o poder real, mas não pensava que o duque ignoraria tão descaradamente a ordem da imperatriz. O barão ficou feliz que Sua Majestade tivesse enviado um destacamento de soldados com eles, ao que o mágico imperial comentou que, caso contrário, seu companheiro definitivamente teria sido encurralado em algum lugar. Após obter o acordo de paz, o rapaz decidiu que iriam ao reino juntos, sem um exército. Perguntou por que apenas os dois, ao que ouviu a resposta de que isso era exatamente para o que ele e o barão foram. O dono da torre perguntou por que tudo o que era exigido dele era ajudá-lo a penetrar no reino e encontrar-se com o rei, ao que recebeu uma resposta afirmativa. O barão bem disse que já tinha se encontrado com o rei deles antes, pois quem primeiro violou as fronteiras foi o cunhado do rei, e ele esperava que seu líder se comprometesse a deixar os reféns vivos. Ele também acrescentou que já havia concordado com os termos das negociações, então não levaria muito tempo. Bel sorriu animadamente e disse que tinha um caminho muito rápido para chegar ao rei. Agora eles estavam fugindo das flechas que voavam em sua direção, mas o mágico imperial se movia com a ajuda da magia, então zombava de seu guia. Várias flechas perfuraram a espessa túnica do barão. Ele gritou que se Max tivesse corrido com ele, Tony não teria ousado brincar assim. Com tantas flechas, ele se sentiu como se estivesse parecendo um ouriço, o que relatou ao mágico imperial. O barão tinha magia protetora que impedia as flechas de perfurar seu corpo, mas ainda alcançavam a pele com a ponta.
O rapaz anunciou alto que isso não era exatamente o plano que ele esperava. Del disse que se fosse assim, ele iria primeiro e ele deveria terminar ali e se juntar a ele. O pobre companheiro não entendia o que o mago estava falando, mas ouviu ele dizer que seria suspeito se nenhum deles estivesse no jantar. O mago imperial então começou a lançar feitiços e envolveu sua magia na túnica do barão, aproveitando-se dos seus gritos para ser liberado. O mago tinha seus próprios planos para isso, então o enviou para o coração do reino, dizendo-lhe que lançara um feitiço de fortalecimento sobre ele, então tudo ficaria bem. Tendo certeza de que a fuga foi de fato um sucesso, Bel estava extremamente satisfeito consigo mesmo, usando magia. A serva entrou em seu quarto informando que o jantar estava pronto e todos estavam esperando. Apenas eles três estavam sentados em uma mesa comprida, comendo lentamente com guardas e serviçais de pé atrás deles em ambos os lados. Roxana foi a primeira a quebrar o silêncio, dizendo ao pai que, se ele não tivesse nada para beber com a refeição, seria melhor escolher um dos soldados. Seu pai tentou acalmá-la, dizendo que não precisavam mostrar sua força. O duque notou que lamentava muito que o barão não estivesse se sentindo bem, ao que ouviu a confirmação de suas palavras de que o mágico não sabia onde poderia estar ferido. Mas todo o seu corpo estava coberto de ferimentos. A garota disse com raiva que ele deve estar em uma dor incrível, pois fugiu para negociar com Kesman. Ela acrescentou que o barão deveria ter aprendido algo, que quem vai sozinho para o acampamento inimigo não pode não voltar naquele dia. O pai tentou parar a filha, mas ela disse severamente que seu convidado já estava morto há muito tempo ou havia se rendido ao inimigo. A filha do duque disse que quem quer que ele fosse, se ele não voltasse dentro de um dia, seria imediatamente fuzilado. Bel ouviu-a e disse que se ela se tornasse sua inimiga, estaria em apuros. Ele acrescentou que se uma princesa tão renomada falhasse em capturar o mestre da torre, sua reputação estaria arruinada. A garota se levantou da mesa e com raiva na voz perguntou-se, como ele era um mágico, esperava que não houvesse como derrotá-lo, pegando uma faca em suas mãos. Roxana olhou para ele furiosamente e disse que embora ele fosse um mágico, ele não era imortal, então não seria capaz de resistir a ela, pegando o garfo em suas mãos. Bel assegurou-lhe que ele não poderia morrer da faca, que parecia um brinquedo. Sentados à mesa um em frente ao outro, uma tempestade claramente começava entre eles, o que poderia se transformar em uma batalha. O mordomo lhes trouxe vinho e o alegre duque os convidou a experimentar a bebida rara. Ele disse que este era um vinho valioso que eles não teriam a oportunidade de experimentar novamente, pois toda a família que produzia este vinho morreu acidentalmente no campo de batalha. O duque levou seu copo a ele e fez um brinde à prosperidade do império, ao que o mágico imperial observou que não soava sincero. Bel foi o primeiro a experimentar a bebida rara enquanto os outros olhavam para ele com a respiração suspensa.